Então, hoje eu vou dar uma aula sobre profecias e revelações sobre Jesus Cristo. Eu deixei esse mapa aqui, que eu usei bastante lá nas aulas do Antigo Testamento, só para lembrar os irmãos que Jesus Cristo é descendente do rei Davi, que por sua vez ele é da tribo de Judá. Tá bom? Então, Jesus Cristo, segundo a linhagem, segundo a sua genealogia, ele vem da tribo de Judá, e havia uma profecia também que Jesus Cristo reinaria, que vem lá desde Gênesis, se não me engano, capítulo 48. Depois eu posso ler para os irmãos, isso não está nos slides. Infelizmente, infelizmente não, felizmente, na verdade, são muitas profecias sobre Jesus Cristo, então não caberia nessa aula. O material não é exaustivo com relação às profecias a respeito de Jesus Cristo, mas acabei de me lembrar dessa profecia que Jacó profetizou para um descendente de Judá. Podemos depois dar uma passada lá, se der tempo, se eu lembrar também, aqui durante a aula. Mas então eu queria passar com vocês sobre esses pontos aqui. Olha, a eternidade passada, que Jesus Cristo ele é eterno. Jesus Cristo ele sempre existiu junto com Deus Pai. Jesus Cristo estava na criação. Profecias sobre o nascimento de Jesus. Então, isso aqui são profecias e revelações, tá? É que ali faltou escrever profecias e revelações sobre Jesus. Profecia sobre o nascimento de Jesus, sobre a infância de Jesus, o ministério de Jesus fisicamente na terra, sobre a crucificação, e aí nós vemos já uma diferença, entre as profecias que apontavam Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus versus Jesus Cristo como aquele que reinaria, sobre toda a humanidade, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Profecia sobre a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus aos céus, profecia de Jesus entrando triunfante nos céus, profecia sobre Jesus entronizado eternamente, profecia sobre a volta de Jesus para a terra fisicamente falando, a vingança de Jesus Cristo contra os seus inimigos, e aqui nós vemos então o leão da tribo de Judá, guerreando, contra a humanidade desviada, apostatada dele, e também contra Satanás e seus demônios. E depois, Jesus reinando sobre a terra fisicamente e a eternidade futura. Então, nós temos a eternidade passada e temos a eternidade futura também. Eu coloquei aqui algumas imagens. Então, Jesus Cristo, ele é o pastor, o grande pastor das ovelhas. Lá em Ezequiel 34, quando Deus está repreendendo os pastores, os líderes do povo e também as ovelhas gordas, quando eu dei aula sobre Ezequiel, eu comentei que a ovelha gorda não é simplesmente uma ovelha que está acima do peso, mas são ovelhas fortes que expulsam outras ovelhas do aprisco, que não deixam as ovelhas fracas beberem água limpa, que não deixam as ovelhas fracas se alimentarem do pasto, elas pisam com seus pés o pasto verde, o pasto que estava bom, elas sujam e turvam os rios com a água, e a outra ovelha fraca que vem depois, ela não consegue beber. E Jesus fala assim: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, eu sararei a que está enferma, eu ligarei a que foi quebrada, eu buscarei a que se perdeu. Então, Ezequiel 34, nós vemos também uma profecia sobre o próprio ministério de Jesus Cristo sobre a terra, que ele fala: eu vou atrás das minhas ovelhas, eu vou cuidar das minhas ovelhas, porque aqueles que eram para ter sido pastores, os líderes do povo, não se importaram com as ovelhas e exerceram, exerceram assim, o rigor sobre a vida delas, extraíram das ovelhas tudo o que eles podiam, mas eles não se importavam com as ovelhas. Eu coloquei aqui essa imagem de baixo, então a imagem de cima, eu não lembro agora se eu usei na aula de Joel, não lembro agora, perdão. Não, na aula de Zacarias, talvez. Mas essa de baixo eu lembro onde que eu usei. Essa de baixo do leão e do cordeiro eu usei na aula de Isaías. E ali da manjedoura, ali eu acho que também usei na aula de Isaías. E essa outra aqui eu achei um sepulcro vazio, e 3 cruzes ali também vazias, porque o nosso Senhor Jesus não está mais pregado na cruz e também certamente não está mais no sepulcro. Então aqui é só para ilustrar para os irmãos, tá bom? Então, algumas coisas muito importantes. Então, João 5,39, Jesus fala assim para os judeus: examinem as Escrituras, já que vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, Jesus aqui está falando que as Escrituras, quando ele fala Escrituras aqui para os judeus, está se referindo especificamente ao Antigo Testamento. Então, Jesus está falando o seguinte: olha, está escrito a meu respeito lá no Antigo Testamento. Já que vocês acham que o Antigo Testamento, modo de dizer, porque para nós é o Antigo Testamento, para eles era
eram os livros, as escrituras, né? Para nós é o antigo porque nós temos o novo também. Mas é como Jesus fala assim, olha, vão lá então nas escrituras, né? Vai lá nos escritos de Moisés, nas profecias, nos livros dos profetas, dos salmos, e vocês vão achar que está escrito a meu respeito nas escrituras. Lucas 24, 44, 47, depois da ressurreição de Jesus Cristo, deve ter sido uma aula sensacional. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda com vocês. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, aqui eu coloquei uma observação. Jesus está falando o seguinte, olha, lá no Antigo Testamento tem profecias, tem revelações, tem simbologias, tem tipologias, eu vou explicar um pouco sobre essas coisas. Então, lhes abriu o entendimento, então Jesus abriu para os discípulos o entendimento para compreender as Escrituras. Imagina que aula sensacional, né? Sobrenaturalmente aqui Jesus Cristo explicou para eles, eles tiveram a revelação e o entendimento de tudo aquilo que Jesus falou para eles. E lhes disse, assim está escrito, onde? Lá no Antigo Testamento, está profetizado, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas, vocês são testemunhas do meu ministério, vocês são testemunhas da minha morte e da minha ressurreição. Continuando, Salmo 40, versículos 7 a 10, o rei Davi falando, né, Davi não está falando de si mesmo, Davi está profetizando, né, porque o próprio rei Davi, o nascimento de Davi não foi profetizado, mas o nascimento de Jesus Cristo foi profetizado. E não somente o nascimento de Jesus foi profetizado, a vida de Jesus Cristo foi profetizada. E é isso que Davi está profetizando. Então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, isso é, lá no Antigo Testamento, está escrito a meu respeito, as profecias a respeito de Jesus. E completando, falando do coração de Jesus, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. E olha só, aqui é a versão Almeida Revista Atualizada, tá? Talvez na sua esteja um pouquinho diferente essa parte, mas eu gostei da Almeida Revista Atualizada, porque fala assim, ó, proclamei as boas novas. E quando fala boas novas, imediatamente a gente se lembra do Evangelho, né? Que a palavra Evangelho significa justamente boas novas em grego, né? E aqui, obviamente, que é hebraico, né? Mas a tradução em português está colocada assim, proclamei as boas novas, o Evangelho. De justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, eu nunca me calei. Tu sabes, ó Senhor, não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Olha só agora, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. É óbvio, né, que lá no Antigo Testamento essas palavras aqui estão em hebraico e lá no Novo Testamento estão em grego. A palavra graça aqui é a palavra chesed, né, no hebraico, e a verdade, e ela pode significar graça, pode significar misericórdia, pode significar algumas outras coisas, e verdade ali é basicamente verdade mesmo, né, a palavra que está escrito em hebraico. Mas eu gostei, então, como eu falei, da tradução da Almeida Revista Atualizada, porque a graça e a verdade são características justamente do ministério de Jesus Cristo. Olha só João 1,14. Então, assim, Salmo 40, de 7 a 10, está profetizando que a vida de Jesus Cristo estava escrita na palavra de Deus. E não só isso, está profetizando que ele anunciaria o Evangelho e que ele transmitiria para a congregação a graça e a verdade de Deus. E olha só João 1,14 e depois João 1,17. E o Verbo, Jesus Cristo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, tanto João 1,14 como João 17, nós vemos o cumprimento do Salmo 40, né, de 7 a 10. Olha, está profetizado a respeito de Jesus Cristo, que ele anunciaria o Evangelho e que ele anunciaria a graça e a verdade de Deus. Tá? Você volta aqui, por favor, o mouse? Obrigado. Obrigado. Então, diferenciando de forma simplificada, tá, para os irmãos, profecias, revelações, tipologias e simbologias bíblicas, tá? Porque se você for ver, por exemplo, tipologia, né, fora do nosso escopo aqui, que é Bíblia, tipologia pode servir para um monte de outras coisas, tá bom? Então, estamos falando de tipologias bíblicas, simbologias bíblicas, revelações bíblicas e profecias bíblicas. E eu estou aqui simplificando, tá, o que significam essas palavras, esses conceitos. Então, profecias. Nós vamos nos concentrar nessa aula nessas duas coisas, em profecias e revelações. Por quê? Senão a gente não acaba, é muita coisa.
É muita coisa sobre Jesus, como vocês vão ver nesse slide e também no próximo. Então, profecias se referem a fatos que acontecerão no futuro. Óbvio, né, que alguns já aconteceram. Então, muitas coisas que foram profetizadas a respeito de Jesus Cristo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele vai mais ou menos até o ano de 400 antes de Cristo, né, o último livro ali, cronologicamente, provavelmente é sim Malaquias. Então, de 400 até o nascimento de Jesus, não houve mais nenhum escrito profético, nenhum escrito que nós reconhecemos como inspirado pelo Espírito Santo. Então, 400 anos antes de Jesus nascer, praticamente cessaram, né, os escritos e a respeito dele. Então, profecia está falando de coisas que iriam acontecer no futuro. Só que como nós já estamos no ano de 2021 depois de Cristo, né, muitas dessas profecias já se cumpriram. Mas só para explicar então para os irmãos que profecia é quando estamos anunciando algo que acontecerá futuramente, ou que na visão deles aconteceria no futuro, mas que para nós já aconteceu. Por exemplo, a crucificação de Jesus Cristo, profetizada no Salmo 22, Isaías 52, 13 até 53, 12, Zacarias 12, 10 a 12, Salmo 69, entre outras passagens, tá bom? Revelações revelam algo que estava oculto ou que não era compreendido. Por exemplo, Jesus Cristo é a palavra de Deus e ele estava com Deus Pai na criação e foi ele quem criou tudo o que Deus Pai desejou. Né? Isso está lá de João, de capítulo 1, de 1 a 5. Isso é uma revelação que o apóstolo João nos traz. Porque se João não tivesse escrito, olha, Jesus Cristo é a palavra de Deus, nós talvez não teríamos esse entendimento. Se João não tivesse revelado tão claramente que Jesus Cristo estava lá com o Pai na criação, talvez nós não perceberíamos isso só lendo o Antigo Testamento. Né? Então, outra passagem, né? outra passagem que é revelação dada pelo Espírito Santo. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus bendito. Né? O apóstolo Pedro ele recebe essa revelação. Né? Jesus pergunta para os seus apóstolos, ali, para os seus discípulos, quem que as multidões, quem que o povo diz que eu sou? Há uns dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Outros dizem que o Senhor é Jeremias. E Jesus pergunta, mas quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, ele recebe uma revelação direta do Pai, né, pelo Espírito Santo, e ele fala, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus bendito. E Jesus fala, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Então a revelação, ela traz à luz para nós algo que não estava tão claro na Bíblia, ou até mesmo traz coisas, né, que não estavam ali, pelo menos nada claro ou completamente oculto. Por exemplo, que nem eu falei, Jesus Cristo ser a palavra de Deus e Jesus Cristo estar lá na criação com Deus. Óbvio, né, que quando Deus Pai fala, né, se eu não me engano, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, entendemos que Deus Pai está falando com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas entender que Jesus Cristo é a palavra que sai da boca de Deus e dá forma ao mundo, dá forma para as coisas, faz a luz existir, aí é pela revelação que o apóstolo João nos traz, tá bom? Tipologias, também a Bíblia está cheia de tipologias, né? Então, quando uma pessoa simboliza uma outra pessoa, ou mesmo um ser espiritual, por exemplo, Melquisedeque, né? Melquisedeque ele era rei de Salém, Salém significa paz, então Melquisedeque é rei de paz, e o seu nome, Melquisedeque, também significa rei de justiça, então Melquisedeque é rei de paz e rei de justiça. E lá em Hebreus, nós vamos aprender que Melquisedeque é um tipo de Jesus Cristo, porque Melquisedeque também era sacerdote do Deus Altíssimo, não era da família de Levi, não era da família de Arão, mesmo porque eles nem tinham nascido ainda. Né? Melquisedeque ele é contemporâneo de Abraão, ou pelo menos na história ele é contemporâneo, porque em Hebreus vai falar, olha, Melquisedeque não teve nem origem de dias, nem final de dias, né? Supondo que Melquisedeque fosse um sacerdote eterno também. Então, Melquisedeque é um tipo de sacerdote que nem Jesus Cristo, porque lá em Salmo 110, o próprio Deus, né, Davi testemunha, Deus Pai conversando com Deus Filho, depois nós vamos passar pelo Salmo 110, e Deus Pai jura e fala assim, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E essa explicação está lá em Hebreus, não vai dar tempo de entrar, tá bom? Mas assim, Melquisedeque então é um tipo de Cristo. E por sua vez, por exemplo, o faraó do Egito, aquele faraó dos dias de Moisés, não o faraó dos dias de José, né, filho de Jacó, porque aquele faraó dos dias de José foi bonzinho, tá bom? Mas o faraó do Egito nos dias de Moisés, ele tipifica Satanás, por exemplo. Por que ele tipifica Satanás? Porque ele escraviza o povo, porque ele quis matar os hebreus homens que nascessem, né? Então ele é assassino.
Esse faraó, ele é assassino, ele escraviza, ele gera dor, gera tristeza nas pessoas, então ele tipifica a Satanás. Enquanto que Moisés, depois eu vou falar, né, que ele tipifica a Jesus Cristo. Então José, filho de Jacó, ele tipifica a Jesus, porque salvou a muitos da morte, né? Nos seus dias salvou a muitos da fome. E quando o faraó chama ele fala assim, você vai se chamar Zafenate Paneia, né? Alguns entendem que Zafenate Paneia, uma interpretação seria assim, salvador do mundo, porque você vai salvar o mundo da fome, né? Já que Deus te deu essa revelação dos 7 anos de fartura e depois dos 7 anos de escassez, de fome, e você teve essa sabedoria de ajuntar os mantimentos, você vai salvar muita gente da fome, você vai salvar muita gente da morte. Então José, ele representa Jesus Cristo, né? Ele tipifica Jesus Cristo nesse sentido, né? Que ele salvou muitas vidas. Lá em Gênesis 47, 21 a 25, né? O povo ele não tem mais dinheiro, não tem mais posses, não tem mais terra, porque vendeu tudo em troca de comida para José. E José fala assim, tá bom, então agora vocês vão se vender como escravos para Faraó, e eu vou te dar a semente, vocês vão plantar, vocês vão colher, mas vocês vão pagar 20%, não é de dízimo, né? Que dízimo é 10, mas o dobro do dízimo vai para Faraó, e as pessoas falam assim, olha, a vida nos tem dado, então as pessoas foram gratas a José, porque falou, é como se fala assim, você está salvando a nossa vida, muito obrigado, né? Estou pagando aqui 20% de dízimo, né? Dízimo é 10, dois dízimos, sei lá como é que se pronunciaria isso, mas muito obrigado, você está salvando a nossa vida. E Moisés também tipifica Jesus Cristo. Por quê? Porque ele liberta o povo da escravidão. Né? Jesus Cristo falou assim, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Mas Jesus ali não está falando, né, libertação espiritual, Jesus está falando libertação do pecado. Né? Mas Faraó, dos dias de Moisés, ele tipifica Satanás. Então, Satanás, ele escraviza as pessoas, sim, no pecado, né? Não que o pecado seja a culpa de Satanás, mas ele se aproveita das nossas fraquezas, coloca para nós ciladas, tropeços, mas cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai o seduz, está lá escrito em Tiago, tá bom? Mas as pessoas são escravas do pecado, e Jesus Cristo liberta as pessoas da escravidão do pecado, e Jesus Cristo liberta as pessoas também da escravidão de Satanás, escravidão espiritual, tá bom? Agora, de simbologia, olha só o que eu coloquei. Isso aqui de exemplo é só um pedacinho, tá bom? Então, simbologia é um pouco diferente da tipologia, né? Então, tipologia, eu diria que está mais assim, olha, essa pessoa representa Jesus Cristo, essa pessoa representa Satanás, essa pessoa representa o povo desviado, essa pessoa, por exemplo, né, que nem quando Oséias casa com Homer, se eu não me engano o nome dela, mas então, Oséias representa, por exemplo, Deus ali, porque Deus é fiel, e a esposa dele representa o povo em adultério, né? Então, são tipos que nós vemos na Bíblia. Agora, a simbologia, eu acho que ela é mais, não genérica, mas ela é mais aberta, né? Vocês vão entender. Então, quando uma pessoa, animal, objeto, parábola ou acontecimento simboliza uma outra coisa. Por exemplo, o animal que Deus sacrificou em Gênesis 3:21, né? Porque em Gênesis 3:21 está escrito que Deus fez veste de peles de animais para Adão e Eva cobrirem a sua nudez. Então, Deus não falou assim, haja vestes de pele de animais, mesmo porque a criação já havia terminado e Deus não fez mais nada ali como Criador. Mas Deus sacrificou um animal que não tinha culpa nenhuma, que não tinha nada a ver com o pecado deles, e Deus faz o primeiro sacrifício. Então, Deus mata e faz vestes para Adão e Eva cobrirem a sua vergonha, para cobrir a sua nudez. E isso simboliza o sacrifício de Jesus Cristo, que cobre os nossos pecados. Por exemplo, a escravidão do povo hebreu no Egito simboliza a escravidão da humanidade do pecado. Aconteceu fisicamente? Sim. Aconteceu historicamente? Também. Mas ele representa a escravidão da humanidade do pecado. A passagem pelo Mar Vermelho e a nuvem no deserto. O apóstolo Paulo fala que isso representa ou isso simboliza também o batismo nas águas. E por sua vez, o próprio batismo nas águas, o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses 2, 11 e 12, que ele simboliza o nosso morrer e o nosso ressuscitar juntamente com Cristo. O maná representa Jesus Cristo, o verdadeiro pão da vida, né? Ele simboliza Jesus Cristo. A rocha de onde saiu a água no deserto para o povo de Israel, né? Na primeira vez, Moisés fere a rocha
e sai água. Na segunda era para Moisés simplesmente falar para a rocha, mas Moisés estava irritado por causa do povo, foi lá e feriu a rocha também. Também saiu água. O resultado deu certo, mas Deus não se agradou. Então não é porque o nosso ministério está dando certo que Deus está se agradando de nós, tá bom? Então temos que ver se estamos fazendo do jeito como Deus quer. Mas aquela rocha, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10, 3, 4. O apóstolo Paulo fala assim, olha, aí eles bebiam, e aquele povo no deserto bebia de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Então aquela rocha que foi ferida por Moisés na primeira vez, e que depois era simplesmente para falar, representa ou simboliza Jesus Cristo. A serpente de bronze, né, que depois os israelitas chamaram de Neustã, nessa história está lá em Números 21, 8 e 9, e o nome Neustã aparece lá em 2 Reis 8, 4, simboliza Jesus Cristo e a salvação de todo aquele que olhar para Jesus. Então aquele povo que pecou contra Deus, que blasfemou contra Deus, falou mal do maná, né, que representava Jesus Cristo, Deus mandou serpentes abrasadoras para morder e aquelas para picá-los, e aquelas pessoas estavam morrendo. Aí Deus, na sua misericórdia, fala para Moisés, faz uma serpente de bronze e coloca numa haste. E prega, né, numa haste, e todo aquele que olhar para a serpente será curado. Então Jesus fala assim, da mesma forma, assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aquela serpente de bronze simboliza Jesus Cristo. E serpente aqui não tem nada a ver com Satanás, tá bom? Temos que entender assim a diferença. Não vai dar tempo de eu explicar mais sobre isso aqui. Tem muita coisa aqui para falar para vocês. A Arca da Aliança. E o que tinha dentro da Arca da Aliança? Tinha as 2 tábuas da lei, que é a palavra de Deus. Tinha o bordão de Arão que floresceu, representa a autoridade sacerdotal. Tinha uma urna de ouro com maná, que representa então o pão que desceu do céu. E a arca propriamente dita representa a presença de Deus. Tudo isso aponta para Jesus Cristo, é um símbolo de Jesus Cristo. O próprio tabernáculo de Moisés, como um todo, também aponta para Jesus Cristo, mas de forma bem explícita, lá em Hebreus 8 e Hebreus 9, vai falar que ele representa o verdadeiro tabernáculo que existe no céu, que foi erigido por Deus e não por mão de homem algum, tá bom? Então é um símbolo, o tabernáculo da terra, ele simboliza o tabernáculo que existe no céu. Sumo sacerdote, descendente de Arão, Arão e sua descendência, simboliza o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo, né, que é eterno, que é perfeito, que não precisa de outros sacerdotes da sua genealogia para tomar o seu lugar, porque ele não morre, ele é eterno. Sacrifícios do Antigo Testamento. Alguns simbolizam o sacrifício de Jesus, né, o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro para expiação dos pecados no dia da expiação. E alguns, né, eu preguei sobre isso, eu acho que esse ano ainda na Granja Viana, alguns sacrifícios representam a nós mesmos, os sacrifícios diários. Então tem sacrifício que simboliza Jesus Cristo e tem sacrifício que simboliza nós. Por quê? Porque nós também somos sacrifícios vivos. É isso que o apóstolo Paulo fala para nós lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós devemos nos apresentar diante de Deus como sacrifícios vivos, santo e agradável, que é o nosso culto racional para Deus. Então nós também somos sacrifício. E nós temos um sacrifício diário, né, de crucificar a nossa carne, morrer para a nossa vontade. Então, eu coloquei aqui então, que os sacrifícios diários representam a nós mesmos, e os sacrifícios especiais, aquele que tira o pecado efetivamente, né, representa a Jesus Cristo. Aquele que liberta, né, da escravidão do Egito também, tá bom? Que mais? Todas as grandes festas do Antigo Testamento, né, Páscoa, Pentecoste, Festa do Tabernáculo, simbolizam algo espiritual do Novo. Né? Então, a Páscoa, libertação da escravidão do pecado e de Satanás. Pentecostes, batismo com o Espírito Santo e o início da colheita de vidas. Então, no dia em que os apóstolos e os discípulos, a igreja, né, foi batizada com o Espírito Santo, Pedro faz uma pregação e 3.000 se convertem. Né? Então, o início da colheita. E festa de Pentecostes, de Tabernáculos, perdão, a grande última colheita e habitação com Deus na eternidade. Tá? Isso de forma simplificada, né? Tem mais coisas que essas festas simbolizam. Por exemplo, outra coisa, Jonas, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Simboliza Jesus Cristo morto no coração da terra por 3 dias e 3 noites. Quem diz isso é o próprio Senhor Jesus Cristo, e nós vamos ver aqui, tá bom? Então, assim, não vou falar mais sobre tipologias, não vou falar mais sobre simbologias, porque é muita coisa, não cabe numa aula só, nem as profecias e as revelações cabem numa aula só. Por isso que eu vou falar sobre algumas profecias e revelações sobre Jesus Cristo. O material é não exaustivo, obviamente, tá bom? Então, da eternidade passada,
E aproveitando já uma profecia sobre o nascimento de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, olha só. Vai nascer um menino, então Isaías, cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo, está anunciando, vai nascer um menino. E esse menino não é qualquer menino. Em primeiro lugar, ele é descendente de Davi. Então, ele é da linhagem real, e pelo jeito ele vai ser rei. Só que olha só, dado os nomes desse menino, você vê que não é um menino qualquer. Então, como se não bastasse ser da descendência real, ser da descendência de Davi, ele tem uns nomes meio estranhos, Maravilhoso Conselheiro. Até ainda vai. Agora, chamar ele de Deus Forte e Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, aí não é para qualquer um. E aí eu sublinhei, Pai da Eternidade, e eu coloquei essa observação. Então, Pai da Eternidade, por exemplo, revela que esse menino já existia desde antes da eternidade. Desde antes da eternidade? Desde a eternidade, tá bom? Provérbios 8, 22, 23. Eu tenho outros slides falando sobre essas duas passagens. Usando Isaías 9, 6, 7, ainda para falar sobre o nascimento de Jesus. E Provérbios 8, 22 a 23, e a sua sequência, para falar que Jesus Cristo estava com Deus Pai na criação. Então, Provérbios 8, nós vamos ver a sabedoria, uma coisa abstrata, um substantivo abstrato, mas personificado. Então tem voz. A sabedoria que fala, a sabedoria tem sentimentos, a sabedoria ela faz coisas com suas mãos, digamos assim, E aí nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 21 a 24, que o apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Então, Jesus Cristo, ele é a personificação da sabedoria de Deus que aparece lá falando com boca, em Provérbios 8, e Provérbios 1 também ele fala, tá bom? Então, em outras passagens também de Provérbios, a sabedoria também fala. Então, Jesus Cristo é a personificação da sabedoria de Deus, e olha só o que a sabedoria fala lá em Provérbios 8, 22 a 23. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então, Jesus Cristo é a sabedoria de Deus, estava com Deus desde lá a eternidade, antes de começar a criação. 11. Jesus Cristo na criação. Então, aquela passagem que eu já citei, que o apóstolo João nos dá essa revelação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, olha só que afirmação sensacional. Primeiro fala que Jesus Cristo é o verbo, a palavra que sai da boca de Deus. E aqui fala claramente que Jesus Cristo estava com Deus lá desde o princípio, e mais, que Jesus Cristo também é Deus. Então, aqui é uma das bases, um dos versículos chaves assim, que nós usamos para a doutrina da Trindade. Então, Jesus Cristo é igual a Deus, assim como é igual ao Espírito Santo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, olha só que sensacional essa revelação que o apóstolo João nos dá. O apóstolo João, então, nos revela que quando Deus Pai dizia lá em Gênesis 1 alguma coisa, por exemplo, disse Deus, haja luz e houve luz, então o apóstolo João nos explica que Jesus Cristo é a palavra que saía da boca do Pai e que efetivamente criava, conforme a vontade do Pai. Aí voltando, Provérbios 8, 22 a 31, eu coloquei ali um trecho mais longo, e aí você pode ver, então, Provérbios 8, 22, 23, nós já vimos, que é a sabedoria falando que estava com Deus antes da criação, desde a eternidade, e aí nós vemos a sabedoria descrevendo as coisas que ela fez. Então, a sabedoria estava com Deus Pai desde a eternidade, e também estava com Deus Pai na sua criação. Provérbios 3, 19, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Então, a sabedoria, Jesus Cristo, estava com Deus Pai na criação, e olha só o que ele fala ali, eu era o seu arquiteto. Devia ter falado, eu era o seu engenheiro, tá bom? Não sei. Eu sou engenheiro, tá bom? Perdão, os arquitetos, foi brincadeira. Tá, então, eu era o seu arquiteto, e dia após dia eu era as suas delícias, fogando perante ele em todo o tempo. Então, durante a criação, Deus tinha prazer na sabedoria, e a sabedoria, por sua vez, tinha prazer na criação.
o nascimento de Jesus. Então, saímos lá da eternidade passada, chegamos então para o nascimento de Jesus. Né? Passagem bastante conhecida, Isaías 7,14, porque o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Devia estar em vermelho isso aqui, depois eu uso essa passagem, que está em preto, né, que devia estar em vermelho. Depois eu uso essa passagem para falar também da infância de Jesus Cristo, tá bom? Que também foi profetizada aí e mais em outro trecho. E aí Mateus 1,18, né, o cumprimento ali da profecia. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada, entenda aqui, noiva, com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Isaías 9, 6, 7, né, nós já lemos. Aí eu tinha grifado só naquele outro slide somente a parte do Pai da eternidade. E aqui eu coloco maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Então, o mesmo comentário. Esse menino que haveria de nascer não é um menino qualquer. Né? Se você olhar o Antigo Testamento, não tem nenhum registro de nenhum descendente de Davi que tenha se aplicado, né, todas essas descrições que Isaías falou. Então, nós entendemos que ele está profetizando a respeito de Jesus, e é como se ele continuasse falando, então, lá daquele menino que nasceria, né, citado ali em Isaías 7,14. Tá bom? Então, o nascimento de Jesus Cristo profetizado. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, também, profecia do nascimento de Jesus. E tu, Belém Efrata, Belém era ali uma cidade dos judeus, apesar dela ficar ali meio que em Benjamim, ou meio que em Efraim, mas ela era dos judeus. Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, olha só, aqui não somente está profetizando onde Jesus vai nascer, mas aqui também está profetizando que ele será rei, né, que ele vai reinar em Israel, e também está dizendo, por revelação, que ele é eterno, que ele já existia desde a eternidade. Então, eu poderia ter usado essa passagem de Miqueias 5,2, né, ali falando da eternidade passada, falando também sobre o ministério de Jesus Cristo, né, mas para economizar slide e tempo, então, fica ela só aqui. E aí o cumprimento, né, da profecia, Mateus capítulo 2, 1 a 5, vai contar o nascimento de Jesus Cristo ali em Belém, né, porque José e Maria saíram lá de Nazaré para virem se recensear na cidade de Belém, e aí Maria acabou dando à luz enquanto ele estava em Belém. E Mateus, ele cita, olha, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, e cita então a passagem ali de Mateus, de Miqueias 5,2, perdão. Então, agora falamos da eternidade passada, do nascimento de Jesus, vamos falar agora da infância de Jesus Cristo. Então, olha só, Oséias capítulo 11, versículo 1, é uma passagem assim, meio estranha, que se ela não estivesse citada ali no Novo Testamento, talvez a gente nem se daria conta que está falando de Jesus Cristo. Então, quando Israel era menino, eu o amei. Então, está falando sim, né, de Jacó, quando Jacó era novo, talvez, quando Israel era novo, quando o povo estava sendo formado, mas quando ele pula e fala assim, do Egito chamei meu filho, o autor do Evangelho de Mateus, né, o próprio Mateus, ele cita essa passagem de Oséias como se fosse, então, uma profecia do que aconteceu com Jesus Cristo, com José e Maria. Porque como Herodes queria matar Jesus, o anjo apareceu de noite para José num sonho e falou assim, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então José pega Jesus e Maria e se manda para o Egito. E quando Herodes morre, o anjo aparece de novo para ele e chama e fala assim, pode voltar. Só que aí José fica com medo quando soube que Arquelao, o filho de Herodes, estava reinando, e ele vai morar lá para Nazaré, lá para o norte, lá na Galileia. E aí fala então que o Mateus ele cita, então olha só, Jesus foi morar no Egito, e Jesus voltou do Egito para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, do Egito chamei meu filho. Então Jesus, na sua infância, foi morar no Egito, e Jesus voltou do Egito e se cumpriu. Então a profecia, né, Deus Pai mandou um anjo lá para José no sonho e falou assim, pode voltar que Herodes já morreu. Isaías 7,15, né, a continuação lá que estava em preto, lá, né, de Isaías 7,14. Ele, Jesus Cristo, comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Isso é, Jesus Cristo nasceu como um bebê, obviamente, e Jesus Cristo teve a sua infância.
E lá em Lucas 2,52, fala assim, ó, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E quando Isaías profetiza, então, quando ele souber desprezar o mal e escolher o bem, isso é, quando essa criança crescer, quando essa criança tiver entendimento, né, aos 12 anos nós vemos que Jesus já sabia quem ele era. Jesus Cristo, né, quando José e Maria vão para Jerusalém celebrar a Páscoa, Jesus Cristo fica lá em Jerusalém, ele fica no templo. Né, José e Maria vão embora e acham que Jesus Cristo está com algum parente ou com algum amigo voltando ali para Galiléia. E depois de 3 dias, né, depois de um dia de viagem, descobrem que Jesus não estava com nenhum deles. Aí eles voltam e acham Jesus Cristo no templo. E Maria fala assim, meu filho, por que fizeste isso? Né? Eu e teu pai, não obviamente o pai biológico, eu e teu pai estávamos preocupados. E Jesus fala, vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Então Jesus sabia de quem ele era filho de verdade, né? Mas Jesus, ele cresceu, né? Então Jesus como bebê, quando ele era bebê, talvez ele pensava como bebê, né? Mas nunca pecou nem como bebê, nem como menino, nem como adolescente, nem como adulto, e nunca, né? Mas ele cresceu em estatura. Então ele cresceu em sabedoria, estatura e graça. Deus Pai foi falando com ele, o Espírito Santo foi falando com ele, Deus foi revelando para ele quem ele era, o Espírito Santo, né, revelando para ele quem ele era, mas quando ele soubesse então desprezar o mal e escolher o bem, isso é, quando ele tivesse discernimento, né, então ele comeria manteiga e mel. Eu creio que tem a ver com abundância, né, mas não a abundância material, né, tem a ver aqui com se deleitar no Senhor, tá bom? Então o ministério de Jesus fisicamente na terra. Mateus 1:21, é uma profecia de Zacarias, pai de João Batista. Então, Jesus Cristo nem havia nascido, Maria estava grávida, tá? Maria devia estar grávida aqui de mais ou menos 6 meses, mas Zacarias, pai de João Batista, quando João Batista nasce, né, e Zacarias recupera a sua voz, né, que ele tinha ficado mudo porque tinha duvidado do anjo Gabriel. Não, perdão, desculpa, eu estou citando uma passagem que é um pouco mais para frente, tá? Desculpa. Por nome, porque ele saberá. Sim, desculpa, aqui é Gabriel. Tá? Eu estava falando uma passagem que está mais para frente. Então, aqui é Gabriel que está falando. Então, o anjo Gabriel anuncia, né, que Jesus Cristo veio para quê? Salvar o seu povo dos seus pecados. Então, o anjo Gabriel, ele anunciou, na verdade, ele confirmou, né, que o ministério de Jesus Cristo na sua primeira vinda era salvar o povo dos seus pecados, que era um problema muito mais grave do que libertar o povo do domínio dos romanos. Era um problema muito mais grave do que restaurar o reino a Israel, que essa é a pergunta, né, que os apóstolos fazem lá em Atos 1, 6 a 8. Senhor, agora que o Senhor já morreu na cruz, agora que o Senhor já ressuscitou, será que é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus fala, não compete a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós, mas fiquem em Jerusalém e vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas o problema de Isaías 59, 1 e 2, né, Isaías 59, 1 e 2, fala assim, olha, Deus não está surdo, né? O ouvido de Deus não está surdo para que ele não possa ouvir, nem o seu braço encolhido para que não possa salvar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades fazem com que Deus esconda de vocês o rosto. Esse era o problema urgente que precisava ser resolvido, e é isso que Jesus veio fazer na sua primeira vinda, e é isso que o anjo Gabriel está anunciando. Ele, Jesus Cristo, salvará o seu povo de seus pecados, e o próprio nome Jesus significa Deus é a salvação, ou Deus salva, tudo bem? Isaías 49, 6. Sim, diz ele, né? Sim, diz Deus, pouco é, Jesus Cristo, você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e tornar a trazer os remanescentes. Isso é pouco, é? Então Jesus falou assim, né, para os apóstolos, olha, quando eu vou enviar vocês para pregar nesse momento, não é para vocês entrarem em casas e aldeias de samaritanos, nem em casas e cidades dos gentios, mas vocês devem nesse momento procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então eles tinham que procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus veio para o que eram os seus e os seus não receberam, né, num primeiro momento. Então Deus Pai está falando assim para Jesus, olha, eu estou te enviando para você restaurar, né, o meu povo, para você pegar as minhas ovelhas perdidas. E não somente isso, como se isso fosse pouco, e não é, também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Então o ministério de Jesus Cristo, salvação dos israelitas, mas também salvação dos não israelitas, né, dos gentios.
E nós vemos, né, alguns, né, começando, por exemplo, aquela mulher Ciro-fenícia, né, que ela era estrangeira, cuja filha estava endemoniada, ela vai atrás de Jesus, e Jesus falou assim, não é lícito, né, pegar o pão das crianças e dar para os cachorrinhos. Daí ela fala, Senhor, mas os cachorrinhos não querem comer o pão, os cachorrinhos estão só comendo só as migalhas caindo da mesa. Jesus falou, mulher, grande é a tua fé, vai que a tua filha, né, está curada, está liberta. Então, Jesus Cristo não veio naquele momento para pregar especificamente para os não-judeus, para os não-israelitas, isso é para os gentios, mas também, quando vieram até ele, ele falou palavras de vida eterna, ou deu cura, ou deu salvação, que seja, né? Isso, mas talvez umas primícias, digamos assim, dos gentios, tá bom? Então, Jesus é o salvador de israelita e de gentios, Jesus é o salvador de toda a humanidade. E aí o apóstolo Paulo, ele cita essa profecia de Isaías, quando os judeus não querem receber a pregação do evangelho, então Paulo fala assim, tá bom, já que vocês se consideram indignos de entrar no reino dos céus, eis que nós nos volvemos, eis que nós vamos então pregar para os gentios. E Paulo cita essa profecia sobre Jesus, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que seja para salvação até os confins da terra. João 1:29, no dia seguinte viu João Batista a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui João Batista tem uma revelação de uma outra face do ministério de Jesus Cristo, que assim, ele é o Salvador, né, mas ele é o Salvador mediante o sacrifício dele mesmo. Né? Então João Batista revela que Jesus Cristo era o sacrifício de Deus para tirar o pecado do mundo. Está falando como se fosse o verdadeiro dia da expiação. Não era aquele dia da expiação que era comemorado todos os anos pelo povo de Israel. O verdadeiro dia da expiação é assim, Jesus Cristo morreu na Páscoa, sim. Só que ali o sacrifício de Jesus Cristo na Páscoa também representa o cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro da Páscoa não é um cordeiro que tira o pecado do mundo. O cordeiro da Páscoa é o cordeiro que vai impedir você de ser morto. Quando o anjo vingador, quando o anjo da morte passar pelo Egito e sair matando os primogênitos, tanto de homens quanto de animais. Então, o Cordeiro da Páscoa, ele te dá vida eterna, sim, ele te livra da morte eterna, sim, mas o Cordeiro que tira o pecado do mundo era o sacrifício do dia da expiação, tá bom? Então, João Batista tem essa revelação, olha, Jesus Cristo, ele é o sacrifício perfeito de Deus. Ele é o sacrifício para Deus, que Deus vai aceitar como expiação pelos nossos pecados. Então, ele profetiza também a morte de Jesus, a morte sacrificial de Jesus. Continuando o ministério de Jesus Cristo fisicamente na terra, uma outra face do ministério de Jesus. Então, o ministério de Jesus, ser o salvador de toda a humanidade. Ministério de Jesus, morrer na cruz pelos nossos pecados e assim, né, ser o nosso salvador. Outra parte do ministério de Jesus sobre a terra. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, o Evangelho, a salvação, aos quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos, cativos de Satanás, cativos do pecado, e cativos também físicos, né? Por isso também que eles achavam que Jesus Cristo ia libertar ali o povo do domínio romano. E a pôr em liberdade os algemados e a apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí depois ele fala muitas outras coisas que Jesus faria, né? Vou anunciar o dia da vingança do nosso Deus, vou consolar todos os que choram, vou pôr sobre os que estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, né? Então vai fazer algo do lado de dentro da pessoa, a fim de que se chamem carvalho de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. E o cumprimento disso, né, lá quando Jesus entra na sinagoga lá em Nazaré, dão para ele o livro do profeta Isaías, ele abre o livro, ele acha justamente essa passagem, ele lê, né, obviamente que aqui está um trecho simplificado, né, de Isaías 61, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura que acabais de ouvir. Então assim, Jesus Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo, né? Ungido, Messias e Cristo é a mesma coisa, né? Então ungido, em português para nós, Messias é uma transliteração do hebraico, e Cristo é no grego, tá bom? Então Jesus Cristo é o Messias, ele é um ungido. Então, o Espírito do Senhor Deus está sobre ele para quê? Para fazer o ministério dele de libertação, de cura, de restauração. Tem muitas outras coisas sobre o ministério de Jesus, obviamente, né? Eu peguei só alguns, né? Porque não cabe, que eu falei, não cabe em uma aula e eu também nunca ia terminar esse material se ficasse colocando tudo. Salmo 2... vai falar, é que, assim, o Salmo 2 ali, esse versículo, esse trecho de 1 a 5, não fala explicitamente da crucificação, mas fala da conspiração
que levou Jesus Cristo a ser crucificado, tá bom? Então, Salmo 2, escrito por Davi. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, lá em Atos capítulo 4, eles citam esse salmo como se fosse uma profecia, né, do fato dos líderes judeus terem se juntado com os líderes romanos para levarem Jesus Cristo a morrer na cruz, tá bom? Então, por isso que eu coloquei aqui a continuação do Salmo 2. Então, essa é a primeira parte. A continuação do Salmo 2 eu esqueci de colocar para vocês, mas tem a ver com o reinado de Jesus Cristo sobre a terra nos 1000 anos. Eu vou ler aqui para vocês, no capítulo, então, Salmo 2, de 8 a 9, já que eu esqueci, eu vou ter que ler aqui para vocês. Então, pede-me, né? Deus Pai falando para... Antes disso, olha só o 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho. Então, aqui uma profecia que Jesus Cristo seria filho de Deus, né? Porque Jesus Cristo poderia ser simplesmente um descendente de Davi, né, que reinaria, né, sobre todas as nações. Mas ele não somente é um descendente de Davi, ele é filho do próprio Deus. Então, esse decreto, né, tu és meu filho, hoje te gerei, está ali em Salmo 2, versículo 7. Aí Deus Pai fala para ele assim, ó, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. E Deus Filho falou, eu quero sim, pode me dar, Pai. Então Deus Pai continua falando, versículo 9, com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então aqui não está falando da primeira vinda de Jesus Cristo, aqui está falando da segunda vinda de Jesus Cristo, lá em Apocalipse 19, Apocalipse 20, quando Jesus Cristo vai reinar 1000 anos sobre a terra, né, com cetro de ferro, né, vai despedaçar as nações na sua vinda, e os que sobrarem vão se submeter a Jesus Cristo. E aí, a advertência de Deus Pai, versículo 10 a 12. Agora, pois, ó rei, sedes prudentes, deixai-vos advertir, juiz da terra, sirvam ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. E olha só, beijem o filho, para que ele não se irrite, para que o pai não se irrite, e não pereçam no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Então, Salmo 2, primeira parte, vai falar da conspiração dos líderes dos judeus, dos líderes romanos, para crucificar Jesus Cristo. Segunda parte, a segunda vinda de Jesus Cristo, Jesus reinando sobre toda a terra, tá bom? Então, infelizmente, eu não tinha colocado aqui. Então, aproveitando, né, já que está falando aqui de cetro, uma outra passagem que eu não coloquei, mas só para aproveitar, então, é Gênesis 48, se eu não me engano, vamos ver. Gênesis 49, perdão. Quando Jacó está à beira da morte, profetizando para os seus 12 filhos, quando ele chega para Judá, ele profetiza o seguinte, Gênesis 49, de 8 a 10. Judá, teus irmãos te louvarão, né? O próprio nome Judá significa louvor, né? A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Então aqui dá para enxergar sim uma profecia de que Jesus Cristo é o Senhor, né? Então todos, né, da tribo de Israel se curvariam ali diante de Jesus Cristo. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita como leão, e como leoa, a quem o despertará? E olha só agora, o cetro não se arredará de Judá, isso é, da descendência de Judá viria um rei, né, rei Davi, depois Salomão, depois Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, e assim vai, tá bom? Então, o cetro não se arredará de Judá, então Davi, né, teria uma descendência, né, de reis, infelizmente, né, por causa do pecado do povo, o povo foi destruído lá em 587, né, pela Babilônia, e desde então eles não tiveram mais rei. O próximo descendente de Davi, que efetivamente foi rei, foi Jesus Cristo. Mas olha só, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão diante de seus pés, até que venha Siló. O nome Siló significa aquele a quem pertence. A ele obedecerão os povos. Então está falando o seguinte, olha, vai ter um descendente de Judá, que o cetro de rei pertence a ele. É uma pessoa específica, né? Não é qualquer descendente de Judá, não é qualquer descendente do rei Davi. É um descendente específico que a ele pertence o cetro. E os povos o servirão, tá bom? Então aqui, desde lá de Gênesis 49, então, vemos aqui uma profecia sobre o reinado eterno de Jesus Cristo, tá bom? Então, avançando, crucificação de Jesus, talvez seja, eu acho que o que mais tem de profecia, talvez seja sobre a crucificação de Jesus, o que é mais detalhado ali pelos profetas, né? Salmo 22, escrito pelo rei Davi, né? Eu quebrei em algumas partes. Deus meu, por que me desamparaste? Começa logo de cara assim o Salmo 22, e essas são as primeiras palavras de Jesus Cristo na cruz. Então, quando Jesus está lá crucificado, né, isso aqui já era
por volta do meio-dia. Então, Jesus foi crucificado às 9 e ficou crucificado até 3 da tarde. Mas por volta de meio-dia, né, as trevas cobriram ali a terra, né, então o sol foi encoberto por trevas, e Jesus Cristo, né, não registra nenhuma outra coisa que Jesus tenha falado antes disso. Né, enquanto Jesus Cristo estava sendo crucificado, ele falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Mas isso era enquanto Jesus Cristo estava sendo crucificado. Agora, na cruz, então, meio-dia, trevas cobrindo a terra, Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Imediatamente, quando ele fala uma coisa dessa, né, quem conhece o Salmo 22 fala, Salmo 22, versículo 1. E aí você olhando o Salmo 22 é impressionante. Versículo 7 e 8. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Então nós vemos claramente essa profecia se cumprindo com os judeus zombando de Jesus Cristo. Olha, salvou os outros, desça da cruz se realmente é filho de Deus. Ou que Deus venha livrá-lo se realmente lhe quer bem. Então, eles zombando de Jesus Cristo. Cumprimento ali do Salmo 22, versículos 7 e 8. Jesus descrevendo. Então, Davi falando, né? Então, é que eu não coloquei, eu devia ter colocado, perdão. Uma passagem está lá, se não me engano, em 1 Pedro, que o apóstolo Pedro explica como que as pessoas do Antigo Testamento conseguiram profetizar a respeito de Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro fala assim: olha, porque o Espírito de Cristo estava neles, naquele momento em que eles profetizaram. Então, é como se o Espírito de Jesus Cristo tivesse vindo sobre Davi nesse momento, e Davi começa a sentir as dores da crucificação. Davi começa a enxergar aquilo que iria acontecer na crucificação. Mas ele não fala assim: olha, estou vendo aqui uma outra pessoa que está sendo crucificada. Não, é como se ele mesmo estivesse passando por isso. E como é que a gente sabe que Davi não está falando dele mesmo? Davi nunca foi crucificado, que nós vamos ver aqui as coisas que aconteceram. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, então pessoas poderosas. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Então Jesus Cristo pendurado na cruz. Meu coração fez-se como cera, né? Então o coração ali de Jesus lutando ali para sobreviver, né? Tem uma descrição muito interessante, né, feita pelo médico sobre a crucificação de Jesus, né, sob o ponto de vista clínico, né, tudo que acontece no corpo dele, né, toda a dor que ele sentiu, né, o nervo que foi rompido aqui quando os cravos foram colocados nas suas mãos, né, tudo que estava acontecendo ali as costas dele ensanguentadas e toda a ferida, roçando ali na madeira, e ele tendo que se apoiar sobre os pés, né, pregados também com cravos para poder respirar. Então, aqui, quando fala assim, meu coração fez-se como cera, como se fosse meu coração está se desmanchando. Né? Então, fisicamente, Jesus Cristo estava sobrecarregado fisicamente, né? Seu corpo não estava mais aguentando. Derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam novamente, né? Pessoas assassinas, né? Pessoas poderosas, né? Que foram lá para tirar a sua vida. Uma súcia de malfeitores me rodeia, né? Jesus Cristo cercado então por esses homens. Olha só, transpassaram minhas mãos e os pés. Isso nunca aconteceu com Davi. Então é óbvio que ele está falando de quem? De alguém que foi crucificado. Nosso entendimento, Jesus Cristo. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e estão me encarando. E olha só essa parte, então, por mais que Jesus Cristo pudesse ter forçado a sua crucificação, entre aspas, para se cumprir a profecia, ele não tinha como forçar os outros a fazerem isso. Ele não tinha como falar assim: ô judeus, agora venham aqui, me cerquem, fiquem zombando de mim para se cumprir o Salmo 22. Foi automático, foi instantâneo. E essa parte também, olha só, tremendo. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Então os guardas que crucificaram a Jesus, rasgaram as vestes de Jesus e repartiram entre si. Isso, Jesus não falou para eles: agora para cumprir o Salmo 22, vocês têm que rasgar as minhas vestes e repartir entre si. E a minha túnica é toda tecida de alto a baixo, não rasguem ela, lancem sortes para se cumprir o Salmo 22. Jesus não fez nada disso. As pessoas automaticamente fizeram isso. Então os guardas rasgaram as vestes de Jesus, dividiram entre si, mas a túnica de Jesus devia ser bonita, era toda entretecida, não tinha remendo, não tinha costura, lançaram sortes. Então, pessoas que nem sabiam o Salmo 22 cumpriram o Salmo 22, né? Sensacional. Davi é mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, tá bom? Salmo 34, 20, olha que sensacional. Preserva-lhe todos os ossos, falando do justo, nenhum deles sequer será quebrado. Então Jesus Cristo, né, foi crucificado às 9 da manhã, meio-dia ele começa, né, o fim, digamos assim, né? Então, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? 3 da tarde ele morreu. E os dois outros que tinham sido crucificados com Jesus estavam vivos ainda. Por quê? Porque talvez não tivessem sido tão espancados quanto Jesus Cristo foi. Porque lembra que quando Jesus Cristo foi espancado,
Ele não foi simplesmente espancado por homens. Ele foi espancado por homens que provavelmente estavam possessos de demônios, né? Porque quem vai fazer um negócio desse com o Senhor Jesus? Né? Então eram homens malignos, sim, né? Mas era um castigo, era o castigo que nós vamos ver de Isaías 52, 53. Era o castigo que nos traz a paz. Deus se agradou moê-lo, então Deus permitiu que aqueles homens perversos, né, espancassem Jesus até não querer mais. Então Jesus Cristo ele morre na cruz às 15h. Só que os outros dois que estavam crucificados também, eles estavam vivos ainda. E o povo, né, pediu para Pilatos para que não ficassem corpos, né, na cruz até o final do dia, né, porque tinha uma lei lá dos judeus que não podia deixar ninguém crucificado até o final do dia. Na verdade, não é exatamente uma lei, né? Deus falou isso uma vez, olha, não deixa ficar, né, o corpo crucificado ali até o final do dia. Né? No final do dia, tira. Mas então eles tinham lá uma regra, uma prática seguinte, ó, a pessoa não morreu, está demorando para morrer, quebra os joelhos da pessoa, porque ela não consegue mais se levantar para respirar e vai acabar morrendo asfixiada, sufocada. Então, quando os guardas vêm e quebram os joelhos do que estava crucificado à direita, do que estava crucificado à esquerda, ele chega diante de Jesus e vê que Jesus já tinha morrido. Então, nenhum osso de Jesus foi crucificado, mas aí vem com a lança, corta o seu lado e sai sangue e água. O apóstolo João, ele vê isso, né? Então, nenhum osso de Jesus Cristo foi quebrado, perdão. Quando Jesus Cristo foi crucificado, que o cravo foi pregado na mão dele, seja aqui na palma, eu creio que foi na palma, alguns acham que foi aqui no punho, também tem como sim, né, passar esse cravo por aqui sem quebrar nenhum osso. Então, nenhum osso de Jesus Cristo foi quebrado para que se cumprisse Salmo 34:20. Salmo 69, né? Salmo 69 na sua Bíblia provavelmente vai ter um título assim, o sofrimento do Messias. E tem várias coisas que vai falar ali sobre Jesus Cristo. Se eu não me engano é nesse Salmo também que vai falar da traição de Judas. Então quando Jesus Cristo lava os pés dos discípulos, Jesus Cristo falou assim, olha, eu dei para vocês uma lição de humildade, para que assim como eu fiz, vocês também façam, mas também é para que se cumpra. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, essa passagem está profetizada, deve ser lá no Salmo 69, se eu não me engano. Mas eu selecionei esse outro aqui, ó, por alimento me deram fel, né, uma coisa amarga, e na minha sede me deram a beber vinagre. Mateus 27, 33, 34, e chegando Jesus a um lugar chamado Gólgota, né, o lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Cumpriu a primeira parte, Salmo 69, 21. E depois, mais para frente, Jesus Cristo já crucificado, Mateus 27, 46, 48, né, Jesus chama por Deus Pai, Eli, Eli, lama sabachthani, né, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns não ouviram direito, achavam que ele estava chamando por Elias e não por Eli, e logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo bebido de vinagre, e colocando a ponta de caniço, deu-lhe de beber. Cumpriu Salmo 69, 21, segunda parte, tá bom? Isaías 52, 13, 53, 12, muito grande, né? Não tinha como caber tudo naquela formato, né? 2 colunas, né? Profecia e a explicação, mas é muito claro, né? Para nós que somos cristãos, tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Eu acho que não vai dar tempo de eu ler, mas vocês têm ele aí, vocês têm na sua Bíblia, e eu acho que é muito direto, né? Então, aquele trecho ali mais ou menos no meio. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Então, a profecia de que Jesus Cristo seria crucificado, por quê? Porque ele era mau? Não. Por quê? Porque os judeus o odiavam, tinham inveja dele, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os escribas? Não. Ele foi crucificado por causa das nossas iniquidades, porque ele era o sacrifício de Deus para a expiação dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então, aqui também fala que Jesus Cristo seria rejeitado, né, ali no começo. Né, Isaías pergunta, quem creu em nossa pregação? Então, Jesus Cristo pregou, as pessoas não se converteram, né, poucos se converteram, a maioria não se converteu, a maioria o odiou. Né, então, está tudo profetizado aqui nesse trecho de Isaías, tá bom? Então, só seguindo em frente, só para a gente tentar chegar ao final. Ressurreição de Jesus Cristo. Rei Davi, mais uma vez, profetizando, Salmo 16, 9 a 10. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O apóstolo Pedro, lá em Pentecostes, em Atos 2, ele fala assim, irmãos, seja-me permitido dizer a vocês claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. Então, isso é, aquilo que ele escreveu no Salmo 16, não era para ele, porque ele morreu, foi sepultado e o seu corpo apodreceu. E o apóstolo Pedro fala assim, olha, isso que ele profetizou é a respeito de Jesus Cristo, que nem foi deixado seu corpo na morte, nem ele apodreceu, e nós somos testemunhas oculares da sua ressurreição.
Então, Salmo 16, profecia da ressurreição de Jesus Cristo. Oséias 6, 1 e 2 é uma passagem que nós não aplicaríamos para Jesus Cristo se não fosse uma revelação, né, de que Paulo fala também. Né? Então, Oséias 6, 1 e 2 é um chamado ao arrependimento. Né? Então, Deus fala assim, no final de Oséias 5, Deus fala assim, eu voltarei para o meu trono, até que eles se reconheçam culpado e digam, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então foi Deus quem matou Jesus Cristo, né? Foi Deus quem feriu Jesus Cristo, e é Deus que muitas vezes nos fere, né? Assim como o pastor às vezes, né, dava uma cajadada na ovelha para ela ser disciplinada. Mas depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Então nós, sem revelação, jamais aplicaríamos isso ao Senhor Jesus, mas essa é uma das poucas passagens que cita a respeito de se levantar no 3º dia, ou talvez seja a única. Eu vou mostrar uma outra aqui de Jonas, mas o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu preguei para vocês, eu entreguei para vocês aquilo que eu mesmo recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, Isaías 52, 53, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então Paulo está falando assim, olha, as Escrituras profetizaram que Jesus Cristo ressuscitaria no 3º dia. Não tem nenhuma passagem que vai falar, olha, isso aí que ele profetizou é Oséias 6, 1 e 2, tá bom? Mas como fala aqui de nos levantar no 3º dia, aí eu aproveito para colocar algo que Paulo falou lá em Colossenses 2, 11 e 12, no batismo, que nós no batismo fomos mortos juntamente com Cristo, nós morremos juntamente com Ele e ressuscitamos juntamente com Cristo, fomos levantados juntamente com Cristo. Então, quando profetiza, ao 3º dia nos levantará, nós fomos ressuscitar juntamente com Cristo. Jesus Cristo, por sua vez, foi ressuscitado no 3º dia. E aí eu pego a passagem de Jonas, que o próprio Jesus citou. Então, Jonas 1,17, deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, Jesus falou, né, Mateus 12, 39 e 40, uma geração má e adúltera pede um sinal, né, queria um sinal dos céus, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Qual o sinal do profeta Jonas? Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, o próprio Jesus profetizou que ele ressuscitaria no 3º dia. E ele usa os 3 dias de Jonas para falar, olha, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites num lugar escuro, né, no ventre do peixe, mas depois ele saiu, eu também ficarei num lugar escuro, né, no coração da terra, mas eu também vou sair. Então, o próprio Jesus disse que seriam 3 dias e 3 noites, então eu pegaria a passagem de Oséias 6, 1 e 2, junto com a profecia, né, com a simbologia aqui de Jonas, né, para confirmar então que Jesus Cristo ressuscitaria no 3º dia. Ascensão de Jesus aos céus, Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Então aqui é um salmo de Davi. Davi era profeta, né? E como que ele era profeta, que sensacional. Homem segundo o coração de Deus. Então, Davi testemunha Deus Pai falando para Deus Filho. Disse o Senhor, Yahvé, ao meu Senhor Adonai, né, assim que está escrito ali no hebraico, é que aqui a minha escrita não está refletindo tão bem isso. Assenta-te à minha direita. Então Deus Pai está chamando Jesus Cristo para sair aqui da terra e se assentar no trono da majestade celestial lá no céu. Atos 1:9. Dita estas palavras, perdão, eu era para ter colocado o Salmo 110 inteiro, que vai ter aquela passagem que Deus Pai fala para Deus Filho, o Senhor jurou para sempre, né? O Senhor jurou e disse, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, profecia sobre o ministério sacerdotal, Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, Salmo 110, faz parte do ministério de Jesus Cristo na terra e faz parte do ministério de Jesus Cristo eterno, tá bom? Então, vamos lá, Atos 1:9. Dita estas palavras, né, depois da ressurreição, Jesus apareceu ainda para os discípulos por cerca de 40 dias, comendo e bebendo com eles, e 10 dias antes de Pentecostes, Jesus sobe aos céus. Foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem cobriu os seus olhos. Atos 2, 34 e 36. Então, Pedro pregando também. Porque Davi não subiu aos céus. Né? Então, Davi é o autor do Salmo 110. Então, da mesma forma, né, que Pedro fala, olha, Davi escreveu sobre a ressurreição de Cristo, ele vai falar, olha, Davi também escreveu sobre Jesus subindo ao céu. Onde? Salmo 110, subir aos céus. Salmo 16, ressurreição. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, Pedro usa essa passagem para falar que Jesus Cristo subiu aos céus e que Jesus Cristo está reinando à direita de Deus Pai também e que os inimigos de Jesus serão postos
aos pés de Jesus. Então esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo está sentado à direita do Pai. Jesus entrando triunfante no céu, Salmo 24, 10. Salmo 24, de 7 a 10, tá bom? Não vou ter tempo de passar por detalhes aqui, mas aqui está falando do momento em que o Rei da Glória chega vitorioso no céu, né? Então fala assim: levantai-vos, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Então alguém poderia falar que esse Rei da Glória aqui é Deus Pai, né? Porque Deus Pai, ele no Antigo Testamento é chamado Senhor dos Exércitos, tá bom? Mas na verdade aqui está falando de Jesus Cristo, né? Ele voltando vitorioso do céu, depois que ele ressuscita dentre os mortos. Maria Madalena, Jesus se apresenta para ela e Jesus fala assim para ela: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e fala para ele: subo para meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Nesse momento, Jesus, então, ela vai embora, vai contar para os apóstolos, e nesse momento Jesus Cristo sobe aos céus, né, e é recebido com grande festa. Eu não tenho outras passagens para mostrar para vocês nesse momento. Jesus entronizado eternamente. Então aqui só vou pegar essas partes sublinhadas. Então me mostrou o rio d'água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então Jesus Cristo tem um trono eterno. Então Jesus Cristo não está entronizado somente depois da sua crucificação e até ele descer do céu lá em Apocalipse 19, Apocalipse 20. Depois disso, depois que ele reina os 1000 anos sobre a terra, ele volta, né, nós vamos com ele para o céu, e ele vai reinar eternamente no seu trono, à direita do Pai. Então ele vai estar lá sentado eternamente no trono junto com Deus Pai, ou no trono ao lado dele. Então lá no céu, né, na cidade, na praça ali da cidade celestial, está o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Jesus Cristo reina ao lado de Deus Pai pelos séculos dos séculos. Isso é por toda a eternidade futura. A volta de Jesus Cristo para a terra. Então, da mesma forma que Jesus Cristo subiu aos céus e foi envolto em nuvem, ele subiu fisicamente aos céus, dessa mesma forma os anjos falaram para os apóstolos: ele também vai descer. E ele vai descer no mesmo lugar, e vai descer da mesma forma. Vocês viram ele subindo, e vocês vão ver ele descendo da mesma forma. Então está lá em Atos 1, de 9 a 11. Zacarias, capítulo 14, versículo de 1 a 4, não vai dar tempo de eu falar tudo aqui. Então, mas ele cita Jesus Cristo com seus pés fisicamente sobre o Monte das Oliveiras. Quando? Final dos tempos. Quando Jerusalém for invadida por seus inimigos, quando Jerusalém for destruída. Né, vai ser destruída em algum determinado momento, Jesus Cristo desce do céu, pousa ali no Monte das Oliveiras, e aí nós vamos ver a grande reviravolta. Apocalipse 19, 11 e 14, né? João vê o céu aberto e Jesus Cristo montado num cavalo branco, descendo com o exército celestial. Para quê? Para guerrear contra os seus inimigos. Então aqui, Apocalipse 19, 15 e 21, a continuação, a grande batalha, né? Eu chamo de grande batalha entre aspas, que não vai ter muita graça não, essa guerra, tá bom? Não é assim, quem vai ganhar? Será que é Jesus e o exército celestial? Ou será que é Satanás, o anticristo, o falso profeta e os reis dessa terra? Uau, quem será que vai ganhar? Que emoção. Não tem emoção nenhuma. Mas Jesus Cristo vai falar assim, morram, e eles vão morrer, tá bom? E acabou a guerra, tá? É praticamente só isso. Porque está escrito assim, ele sai da sua boca uma espada afiada, isso é a sua palavra, para com ela ferir as nações. E ele mesmo a se regerá com cetro de ferro, né, a segunda parte do Salmo 2. E pessoalmente pisa o lugar do vinho do flor da ira do Deus Todo-Poderoso, isto é, Jesus vai consumar, então, ali a ira de Deus, a ira de Deus sobre as pessoas da terra que se rebelaram contra ele. Jesus Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Muitos vão morrer nesse dia, alguns vão sobreviver e vão reinar juntamente com Cristo, vão conviver com Jesus Cristo no milênio. Além dos santos, né, que vão ressuscitar também, vão reinar juntamente com ele. Jesus reinando sobre a terra fisicamente. Então, Apocalipse 26 é uma profecia para nós. Por quê? Porque ainda não aconteceu. Então, fala assim, olha, que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, né, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois os vivos serão arrebatados, mas aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, está falando assim, Jesus desceu fisicamente sobre a terra, no Monte das Oliveiras. Jesus Cristo pegou o anticristo e o falso profeta, lançou eles vivos no lago de fogo e enxofre, matou praticamente todo o exército inimigo, né, todo o exército dos reis da terra que se levantaram contra ele, né, e alguns ali vão sobreviver, vão ser purificados pelo fogo, né, a Bíblia fala, mas Jesus Cristo está fisicamente sobre a terra. E agora? E agora ele vai reinar fisicamente por 1000 anos. Então, aqueles que ressuscitaram, né, juntamente na vinda de Cristo, serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele fisicamente sobre a terra por 1000 anos, tá bom? Eu acho que esses são os últimos slides. Aqui é mais uma profecia.
Miqueias, capítulo 4, de 1 a 3, é igualzinho a Isaías 2, de 2 a 4, também fala do reinado físico de Jesus Cristo sobre a terra. Tá? Então, não vou ter tempo de ler com você essa passagem, mas só para dizer, então, que Jesus Cristo reinará sobre todas as nações no milênio e, boa notícia, haverá paz sobre a terra. Ainda mais porque Satanás vai estar preso por 1000 anos, tá bom? No final de 1000 anos é necessário que Satanás seja solto e engane ali a humanidade mais uma vez. Última passagem, eternidade futura. Aquela mesma passagem, né, eu uso só para mostrar aqui, então que nós reinaremos com Jesus Cristo, nós estaremos com Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Então, Jesus Cristo entronizado eternamente e, consequentemente, Jesus Cristo, ele vive eternamente, tá bom? Me perdoem que eu passei um pouco do horário, eu queria terminar com vocês o material, que nem eu falei, é muita coisa, é um material não exaustivo, não cobre 100% de tudo, seria talvez impossível para nós fazermos isso, tá bom? Mas que você tenha entendido, olha, a Bíblia, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, a Bíblia é a palavra de Deus, por quê? Não tem como essas coisas todas se cumprirem, e as coisas que ainda vão se cumprir, né? Tudo que Davi escreveu no Salmo 22, Salmo 110, Salmo 16, tudo que Isaías profetizou, não tem como alguém profetizar um negócio desse se não fosse o Espírito Santo, se não fosse o Espírito de Jesus Cristo. Então, creia na palavra de Deus, ela é verdadeira, muitas profecias já se cumpriram, e aquilo que falta para se cumprir, pode ter certeza absoluta que vai se cumprir, a palavra de Deus não falha, tá bom? Não, agindo Deus, quem impedirá? Deus vai cumprir tudo aquilo que resta na palavra de Deus e tudo aquilo que Ele profetizou para nós também, se nós nos mantermos fiéis até o fim, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz, vamos adorar a Ele nesta noite.